Galera, sejam muito bem-vindos à minha página, Vitor Novaes, o Inquieto, trazendo inquietude para o negócio de vocês. Vamos apresentar ferramentas, falar de gestão, de liderança, cultura e tudo que abraçar esse ecossistema. Então, fico muito feliz que você está aqui. Antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, eu já quero pedir a você para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Então, se inscreve, envia aí para um amigo, compartilha para o seu líder, para o seu liderado, para o seu chefe, para um parceiro, para um possível sócio, porque eu tenho certeza que o tema de hoje vai ajudar muito. Também curte esse vídeo e se inscreve na página. Galera, o tema de hoje é um tema que eu sou apaixonado, né? Durante muitos anos fui gestor de operações de varejo e distribuição e nesse ambiente eu tive a oportunidade de gerir também o setor de suprimentos. O que que acontece no setor de suprimentos? O setor de suprimentos é o setor que gerencia o pulmão da empresa, né? Então, pensa você que hoje, quando você controla os estoques, você está controlando um dos principais ativos da empresa, obviamente, além dos nossos clientes, mas o estoque vivo ali é dinheiro vivo, né? Então, quando você gerencia isso muito bem, você reduz perda, você otimiza caixa, você direciona o público, o posicionamento do seu cliente, é como você posiciona-se frente ao mercado. Então, a gestão de suprimentos é simplesmente maravilhosa. E hoje nós vamos falar de uma das ferramentas que é utilizada, que eu vejo as pessoas usarem de uma forma muito limitada. Vou tentar explorar um pouquinho com vocês aqui, e caso isso ajude bastante, que eu tenho certeza que vai, pode mandar um comentário aí da sugestão, perguntar. Vamos falar de curva ABC. Mas o que é que tem diferente na minha curva ABC? Antes disso, eu vou explicar de forma bem sintética aqui para vocês o que é a curva ABC. Primeiro, eu gostaria, opa, passou rápido, que vocês entenderem que essa questão de preço está muito ligada ao risco, né? Então, produtos que têm aceitação alta, produtos que têm aceitação boa, e produtos que têm aceitação duvidosa. Isso é o que torna ele mais caro, né? E, obviamente, essa questão do risco. Essa pirâmide, né, essa questão de risco, está ligado, não é risco de alguma coisa com o produto, não. É risco de venda, é risco desse produto ficar lá encalhado, do produto amarelar, variar, perder valor de mercado. E aqui a gente começa a avançar, e eu gosto de falar aqui, já começa um conceito que eu defendo, né? Entender que a curva A, e aqui a gente vai falar das três formas que são classificadas os produtos, né? A curva A, que são os produtos essenciais, caracterizam o seu negócio, que pode ser o pão, por exemplo, de uma padaria. As pessoas procuram a padaria pelo pão. Claro que existem outros aspectos, a gente pode falar de conveniência e tudo mais, mas falando aqui da análise de estoque, falando de produto. A curva B são itens intermediários, produtos que agregam diretamente os produtos essenciais, manteiga, queijo, presunto, que fazem completude ali ao item principal. E os itens curva C são itens complementares, né? Chocolate, sucos, ovos, o cafezinho e por aí vai. Então aqui eu peguei uma loja de material de construção para a gente entender um pouco dessa distribuição, dessa diagramação. Então, características de alto giro, margens estreitas e commodities, né? Cimentos, por exemplo. Produtos B, giro moderado, margens padrão, diferenciais de qualidade e sortimento. Então a gente já vai para conexões, a gente vai para conjuntos sanitários, metais, acabamentos. E giro baixo, margens elevadas, né? Surpreende positivamente o consumidor, porque são itens que amarram a venda ali, são de fato agregados, né? Que de fato entregam muito valor para o seu cliente. Utilidades domésticas, produtos de limpeza, conexões especiais, bitolas, banhos e cores especiais, tamanhos e cores especiais. Aqui, galera, é onde faz a diferença da minha forma de analisar a curva ABC. Todo mundo só tira a curva ABC de faturamento ou curva ABC de quantidade vendida. Eu cruzo as três coisas: faturamento, quantidade e rentabilidade. Por que que isso é essencial, Vitor? Porque nós temos que olhar para os três ao mesmo tempo. Tem produto que vende muito, mas não dá retorno. Tem produto que vende muito em quantidade, mas representa muito pouco no faturamento. Por exemplo, parafuso, tijolo, isso numa loja de materiais de construção. Então, todo negócio tem esses viés. E a curva ABC de rentabilidade. Quais são os produtos que são mais rentáveis? Porque a partir dessa análise aqui é que você vai entender o seu posicionamento de mercado, como é que você vai distribuir o seu layout na loja, como você vai definir as campanhas, como é que você vai fazer todo o entendimento de mercado e se posicionar de forma estratégica, obviamente, frente ao seu mercado. Então, aqui vai ser um resumo de como a gente vai enxergar a minha planilha. Eu vou mostrar ela para vocês, da forma como eu gosto de trabalhar. Aqui eu trouxe, por exemplo, alguns tanques, né? Tanques de polietileno. Os tanques mais comuns de venda são aqui esses curva A de quantidade, né? A caixa de 1.000 e um tanque de 600. Isso vende muito bem. A gente tem itens B aqui, ó, em volume, e os itens C em quantidade. Agora perceba porque o cruzamento da curva ABC. Isso aqui é batata, galera.
tem que entender essa parada, porque quem não entende isso aqui toma ferro. Fica olhando com o ABC de faturamento, tira um relatório, não traz para o Excel, não usa um BI, não usa um Power Query, sei lá, não usa alguma ferramenta que pode otimizar essa leitura, uma tabela dinâmica, e aí acaba tomando decisão de forma unilateral, digamos assim. Então, esse produto aqui, ó, ele é, esse aqui é o maior item de venda, mas perceba que ele é um curva A, esse aqui é bom na verdade, perdão, ele é o maior em quantidade de venda, 21 unidades, ele tem um bom faturamento, não é o primeiro, é o segundo em faturamento, mas é ainda bem rentável. Nesse caso aqui, a gente tem um produto que é sucesso. É curva A, tem quantidade e tem volume, né, de faturamento e tem lucratividade. Sensacional. Já esse outro item aqui é o primeiro em faturamento. Ele vende R$ 8.000. Só que olha a quantidade dele, ele já vende muito menos. Então tem que tomar muito cuidado para não olhar, encher o estoque olhando o faturamento e não entender a quantidade. Porém, também é um item de boa rentabilidade. Talvez trabalhar para que ele possa vender cada vez mais, né? Aí você tem que entender, aqui é um tanque, então entender o mercado, para quem é esse cliente, quem é o seu ICP, é uma região de casas, para quem que a gente vai aplicar. Vamos começar a incentivar o cliente a trocar a caixa por um tanque, é um exemplo que a gente pode estar citando. E aqui, ó, um outro exemplo, um cliente de um produto de faturamento, um tanque de rosca de 10.000 litros, tudo bem que aqui tem uma limitação, né? Pela própria volumetria do produto, mas é obviamente só um exemplo. Eu tenho um item que já é um curva B de venda, mas não é um curva C. Tem uma lucratividade ok, mas ele é péssimo na questão de quantidade. Então, aqui, muito provavelmente, considerando a rentabilidade, que não é tão ruim, né, comparado aos outros, está longe, acho que é uma das piores, talvez, né? Lucratividade B está aqui entre uma das piores. Então, galera, essa é a minha planilha com o ABC. Olha o que é que eu faço aqui. Eu faço um cruzamento de quantidade, faturamento e lucratividade. Então, repare o seguinte: eu tenho produtos que podem vender muito em quantidade, como por exemplo, um parafuso, e ele não tem representatividade nenhuma no faturamento, ainda que tenha lucratividade. Eu tenho produtos que podem ter muita lucratividade, mas pouca representatividade na quantidade, e vice-versa. Então, fazendo esse jogo, eu vejo muitos sistemas, né, muitos RPs, entregarem apenas uma linha de curva ABC, ou quantidade ou faturamento. Eu não vejo muitos falarem sobre lucratividade. Então, para mim, é um relatório que ele devia vir cruzado, né, os três juntos. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, esse é o item top de faturamento do grupo, né? Então, do grupo não, nessa análise desse fornecedor específico. Ele vem de R$ 8.000, é um curva A, tem uma participação de 26% em faturamento. E ele também é um item muito bom de lucratividade, mas ele não é o primeiro, ó. A gente tem outros itens aqui com melhor rentabilidade, item curva B com melhor rentabilidade, curva B de faturamento, mas é a melhor rentabilidade é a melhor rentabilidade do grupo, né? A melhor lucratividade, um curva A em lucratividade. Então, eu gosto de fazer essa mescla para vocês entenderem. Como eu falei, os sistemas eles não oferecem, a grande maioria não oferece essa leitura utilizando, fazendo esse cruzamento dessas três informações. Então, aconselho você que não tem domínio de Excel, entender um pouquinho do Excel, do Power Query, uma tabela dinâmica, de você usar um Power BI, usar ferramentas que te dão substância. Uma outra forma que você pode fazer hoje é utilizar uma ferramenta de inteligência artificial como apoio, né? Hoje, pô, as inteligências artificiais sintetizam esse trabalho para você. Tem o Try Shortcut, já falei algumas vezes sobre ele, que é uma inteligência artificial voltada para Excel, inclusive vira plugin lá dentro do Excel, que você pode pegar três relatórios, né, tira um relatório de quantidade, tira um de faturamento, tira um de lucratividade e joga nele com prompt dizendo: eu quero que você distribua dessa informação e me sinalize de verde os itens curva A, né, que tem lucratividade a partir de tanto por cento, de amarelo os itens tal e faça um mapa de farol. Então aqui eu já estou mostrando a vocês o que eu gosto de fazer. Vou para o Excel para mostrar a vocês o que eu fiz a vida inteira na prática de uma forma bem sintética. Então aqui, por exemplo, eu tenho um cliente que é uma conveniência, aqui um cliente pequenininho, peguei porque isso aqui pode ir muito grande, por exemplo. Eu faço aqui o código, eu posso botar o meu código, o código do fornecedor, o código EAN, tudo isso para facilitar a análise e faço a distribuição das categorias também. Aqui eu só fiz questão de botar uma linha de categoria. Por exemplo, no varejo que a gente trabalhava, eu tinha quatro distribuições de categoria. Então tinha grupo, subgrupo, família, não era departamento, seção, família e subgrupo, uma coisa assim.
Então, por exemplo, se eu faço uma divisão de, pega o próprio material de construção, eu tenho elétrica, hidráulica, pintura. Dentro de elétrica, de hidráulica, eu tenho ali água quente, água fria, linha de incêndio. Dentro de cada linha, eu tenho tubos e conexões. Dentro dos tubos, eu tenho ali a segmentação de bitolas, por exemplo. Então, com rosca, sem rosca, enfim, tem segmentações que eu consigo fracionar e depois criar metas diferentes, comissões diferentes. Para moda e vestuário ainda é pior, porque entra as grades, então isso aí vai ficar moda, entra grade, estação, uma série de outros elementos que vai deixando só a base descritiva mais robusta. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei aquele desenho que vocês viram e eu exportei ó, um relatório com venda mês a mês, inseri um mini gráfico, achei o total, a média, o desvio padrão, que é extremamente relevante para essa análise, achei a participação de cada um, fiz o acumulado e entendi a curva ABC. Eu tenho uma planilha que dá isso aqui de mão beijada, com todas as fórmulas, tudo pronto, para os nossos alunos aqui da mentoria. Deixa eu te mostrar mais, ó. Aqui eu já faço uma análise de faturamento e aqui eu sintetizo a análise por margem. Olha que legal. Só de bater o olho aqui no mapa de farol, eu já estou entendendo que eu tenho produtos que precisam ser trabalhados, né? Eu tenho um item que está me dando uma margem menor do que eu parametrizei, né? Ou seja, eu já tenho que obrigatoriamente olhar para o meu preço e entender o porquê que ele está com essa margem ruim. Se eu fiz uma ação, fiz uma campanha, foi uma queima, vendi por conta de uma avaria, enfim, você vai saber, mas isso aqui salta os olhos, né? Porque imagina você, uma loja, um espaço com 15 mil SKUs, com 10 mil SKUs, ou até mais. Isso aqui, só de você filtrar os vermelhos, você já corrige margem, por mais que não tenha ação de venda, você já está trabalhando aqui, você já sabe que não está perdendo dinheiro. Então vamos de trás para frente aqui voltando no início, para a gente entender. O que que eu gosto disso aqui? Primeiro que aqui dá um mapa visual, né? É quase um braille visual. Olha que loucura. Isso aqui, só de olhar o gráfico, a gente começa a ver o comportamento da venda. Tem um indicador que ele já me diz o comportamento de uma forma muito clara, que é a média e o desvio padrão. Quando eu tenho um desvio padrão muito elevado, isso significa que o meu produto ele sofre um comportamento muito oscilante. Se ele tem um desvio padrão curtinho, aqui eu coloquei em quantidade, mas podia ser em percentual. E eu gosto de trabalhar em percentual. Quanto mais alto o percentual, mais louco, né? Maior é a distribuição da venda nos períodos que você está analisando. Se ele tem uma distribuição baixa, significa que a venda é mais perene, é mais equalizada, é um produto de maior previsibilidade. Então, voltando aqui para o campo visual, a gente olhando para o campo visual, a gente começa a analisar o comportamento desses itens, né? Olha para esse aqui, por exemplo. Não vendia nada, não vendia nada, passei a vender bastante. E aí eu me pergunto, o que que aconteceu aqui? Era um item que não estava incluso no mix? É um item novo? Né? Aí, ok, então vou fazer uma reposição. Só que antes de fazer uma reposição, eu preciso entender, beleza. Mas ele é novo, novo, categoria nova? Ou ele é um item que eu inseri na categoria, ele passou a vender, mas eu tenho outros concorrentes que não vendiam? E aí é que tá a parada. Então, dando um exemplo, aqui é uma cerveja Spaten, Munique Puro Malte 355. Né? Eu falo, pô, eu tenho várias outras cervejas. Eu não tenho aqui, se eu olhar a venda de todas as outras no mês, é que eu tive 63 vendas e aqui eu não tive essa quantidade toda, né? Vendi 37. O que que aconteceu? Que só esse item eu vendi mais do dobro de todos os outros que eu tinha, né? Aí precisa entender agora, fazer uma análise interna. O produto estava exposto, os outros estão expostos. Será que tinha ruptura de gôndola? O que é ruptura de gôndola? É você chegar numa prateleira lá e pela quantidade que está sendo vendida, você tinha muito pouco, né? Você tinha três de uma de outra, cinco de outra, e isso acaba descaracterizando a proposta para o cliente. Às vezes o cara não quer levar três, quatro marcas de cerveja, ele quer levar uma só. Então talvez aqui esse cliente, essa pessoa na época tinha feito uma compra mais volumosa, preencheu, a gôndola ficou mais harmoniosa e também o cara não queria pegar vários tipos de cerveja, ele colocou ali e fez esse trabalho. Nesse caso, uma puro malte. Vamos ver o que, que tem aqui de semelhante. Aqui não tem mais divisão de categoria, né? Se tivesse, a gente poderia filtrar pelos subgrupos. Então, eu tenho uma puro malte de 350, uma de 355, 355, uma lata aqui, ok, é concorrente. Praticamente tem muitas aqui que estão semelhantes, né? Aí é entender se houve aquele produto ou não, e aqui começar a entender o comportamento de cada unidade. Esse cliente, por exemplo, tem algumas unidades espalhadas. O que a gente conversou aqui, por exemplo, é dizer assim, ó, olha o comportamento de cada público, ST e CP.
Por exemplo, o que que a gente pode fazer? Primeiro, vamos diminuir essa quantidade de marcas, você não precisa de tudo isso. É melhor talvez já buscar um distribuidor e passar a comprar de uma única marca. Caso você tenha comportamentos diferentes, expectativas diferentes do seu cliente por região, a gente pode colocar, por exemplo, num bairro lá mais nobre, uma cerveja mais cara, uma puro malte, uma cerveja IPA, né? Um trabalho um pouco diferenciado e sempre na base do teste. Coloca um pouco, vê como é que se comporta. Não foi, você faz a ação de queima, de rebaixa ou transfere para uma loja que venda e aí você vai organizando. Outro ponto importante, né? Aqui aproveitando as brechas. Cadastro, galera. Né? Eu sei que tem coisas que são bobas, tipo letra caixa alta, caixa baixa, mas é importante você adotar os mesmos critérios quando você for cadastrar. Então, por exemplo, pegando aqui um cadastro que aparentemente está mais completa. Vou pegar esse aqui. Então, eu tenho aqui cerveja, para deixar que é claro que é a cerveja. Eu tenho, vou botar aqui o tipo de bebida. Tipo de bebida. Eu tenho, vou botar abaixo aqui para não tomar o tempo. Eu tenho a marca, eu tenho o modelo da cerveja, o invase, né? Se é long neck, se é lata, que diacho é, é, o volume, né? Ou gramatura lá, o que for, você vai ter. E eu posso dizer alguma característica especial, característica, né? Por malte, alguma coisa, não sei se eu já falei aqui no modelo. Modelo, não sei se vem associado à marca, a gente tem que pensar nessa distribuição. E, enfim, aqui talvez essa questão de quantidade de álcool, se isso for relevante para o seu cliente ou não. Se não, isso aqui resolve. Mas é importante que você adote tudo isso. Por quê? Porque quando você for fazer os filtros, até fracionar isso aqui fica muito mais fácil, né, para você categorizar, para você analisar, para você criar comissões diferentes para produtos diferentes e por aí vai. Então, galera, isso aqui, quando bem feito, né, vocês viram aqui até onde isso pode ir. Ó, lembrando aqui, ó, a gente está falando aqui das quantidades, mas eu posso olhar o comportamento, posso e devo olhar o comportamento do faturamento para entender qual o peso que cada produto desse teve, né? Por aqui, ó, o que é que eu faço? Eu venho e filtro pelo que tem o maior volume, ó, crescente, reorganizou e olha o peso que essa cerveja teve aqui, ó, R$ 4.000. Ela sozinha vendeu, né, uma boa quantidade aqui em relação às outras. E olha que ela só entrou nos últimos 3, 4 meses, né? Então, é importante a gente considerar esses elementos e cruzar aqui com os elementos de rentabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a melhor forma de você entender a curva ABC utilizando os conceitos cruzados de faturamento, quantidade e rentabilidade. Se você gostou desse tema, eu peço a você aí que compartilhe com o teu chefe, com a tua equipe, e peço a vocês que contribuam aí também. Manda para mim comentário. Espero que vocês façam bastante uso disso. Compartilha com a turma e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima.